Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz hoje? Tem alguém bonito do seu lado aí? Dá um sorriso para a pessoa então. Atos capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando ele aos olhos deles. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu vocês o viram ir. E a igreja que será arrebatada diz amém. Amém. Pai, santifica mais uma vez o ambiente e prepara o nosso coração, e me dá inspiração, Senhor, como nunca antes, e me ajuda a desenrolar os oráculos sagrados para o seu povo. E a igreja que é soberana diz amém. Tome o seu assento aplaudindo Jesus, porque Ele é tremendo. Eu vou começar a desenhar uma cena, e eu quero que você vá colorindo ela enquanto eu desenho. Eu rabisco e você vai colocando cor nela, amém? Tem uma montanha aqui atrás de mim. Na frente estão homens e mulheres sedentos por ouvir uma palavra divina. Cerca de 500 pessoas. Entre esta montanha e essas 500 pessoas está um homem, numa posição um pouco mais elevada, para que a sua voz possa ser ouvida por toda a multidão. Ele espera o momento exato do dia para que o vento bata na encosta da montanha e leve a voz dele ao ouvido de todos que estão presentes. Esse homem que está agora olhando, dissertando, pregando e ensinando é o Cristo Redentor. O nome dele é Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Só há uma agravante nesse dia. Pergunte qual? Ele está ressuscitado. O homem que está falando com eles agora está falando de coisas fantásticas e coisas do céu. Em certo momento ele até diz para eles: vocês precisam conhecer um pouquinho mais de coisas do céu. E as 500 pessoas que estão olhando, estão ouvindo, não estão acreditando no que estão vendo e nem no que estão ouvindo. Todo mundo está com o olhar desapercebido, todavia atônitos, fixos estão nele. Um está cotovelando o outro, que cotovela o outro, e estão dizendo: é ele mesmo? E alguém está dizendo: é ele. E no meio do sermão que ele pregou nesse último dia, ele para, e ele dá uma oportunidade única. Ele olha para os discípulos e diz para eles: perguntem para mim alguma coisa. Eu estou indo embora da terra. É a última vez que vocês vão me ver nesse corpo. Perguntem o que quiserem e eu respondo. O dia que eu li esse texto pela primeira vez, me deu uma ira, porque eu falei: meu Deus, os discípulos podiam perguntar qualquer coisa. Podiam perguntar como era a vida pós-morte. Podiam perguntar por que Moisés não morreu mesmo vendo Deus face a face, se a Bíblia diz que quem vê Deus face a face morre. Poderiam perguntar sobre coisas eternas. Mas quando ele dá a oportunidade para eles perguntarem o que quiserem, olha o que eles perguntam, preste atenção em mim. Senhor, é nesse tempo que Israel vai ser levantado de novo como nação?
É nesse tempo que Roma vai ser expulsa. Aí Jesus levanta a cabeça e diz assim para eles: não vos compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e sua própria vontade. Jesus estava dizendo: eu deixo vocês me perguntarem coisas do céu e vocês me perguntam coisas da terra, tendo a chance de saberem coisas transcendentais e metafísicas, vocês perguntam de coisas desse mundo. Jesus desiste do diálogo. A Bíblia diz que vem uma nuvem, não sei se da esquerda, se da direita, envolve os pés dele. Quando a nuvem envolve os pés dele, ele começa a flutuar no ar. E aqueles que estão fixos olhando para ele começam a observar. Ele vai levantando e eles vão olhando. Eles estão tremendo, não conseguem respirar direito. E o dia que eu falei com Deus: Senhor, por que eles não perguntaram nada de coisa divina? O Senhor me disse: só tem um jeito de você entender o porquê que eles não perguntaram. Eu disse: como? Se coloque no lugar deles. E eu me transportei para aquele ambiente. É claro que não no corpo, nem no espírito, mas apenas na minha imaginação. Eu me coloquei entre eles, pastor Samuel, e eu descobri por que eles não tinham uma palavra mais forte para perguntar. Eles estavam apavorados. Eles estavam na expectativa de um terror. Na frente deles estava um ex-defunto. Na frente deles está uma espécie de zumbi. Alguém que morreu, foi sepultado, mas que saiu da sepultura e está conversando com eles. Nenhum ser humano suporta ver um milagre desse porte e fica normal. Às vezes nós nos envolvemos com sinais e prodígios, e nós confundimos sinais e prodígios com milagres fantásticos. Sinais são milagres, mas são milagres que qualquer um pode ver, absorver, compreender, explicar e até contar. Mas existem milagres que são aterrorizantes. Exemplo: Moisés atravessando o Mar Vermelho com 2.710.000 almas. Por que é que você acha que do outro lado da margem do mar ninguém canta nenhum hino? Por que você acha que do outro lado da margem está Israel inteiro parado, assistindo o Mar Vermelho, fechando e engolindo todos os soldados e cavalos de Faraó? Pela primeira vez na vida, o Mar Vermelho ficando vermelho, com o sangue dos homens, que explodiu por causa da altura onde eles estavam. Quando as águas se fecham, a pressão da água explode o corpo deles, e o Mar Vermelho fica pintado de vermelho. Ninguém consegue dar um glória a Deus. Eles estão na expectativa de um terror. Quando algo anormal acontece perto de um ser humano, e esse ser humano percebe que isso vem do além, que esse algo anormal vem de um outro mundo que não é esse mundo nosso, ninguém fica normal. Diferente quando alguém conta um testemunho que foi curado da cabeça, ou que o pé endireitou e a igreja aplaude. Eu estou falando de milagres aterrorizantes. Milagre da aparição de um anjo, por exemplo. É Daniel, um fantástico servo de Deus. Quando ele observa e vê um anjo, a Bíblia diz que Daniel falando: quando eu vi o anjo, faltou vida em mim. Eu caí como morto aos pés dele. É João no Apocalipse dizendo a mesma coisa: eu ouvi uma voz por detrás de mim e virei para ver quem era. Quando eu vi ele, com aquele cabelo branco, olho parecendo chama de fogo, o pé reluzindo como latão que saiu da fornalha, uma roupa branca no corpo e um cinturão de ouro no peito, eu caí como morto aos seus pés. No meio de um milagre, por exemplo, da abertura do Mar Vermelho, quem quebrou o encanto, quem quebrou o terror foi Miriam. E eu acredito que ela não fez como ela queria, porque ela era expansiva. Quando você vê ela discutir com Moisés na Bíblia, ela procurando a mãe para poder cuidar do menino, quando o menino foi jogado nas águas, você percebe que ela era uma mulher atrevida. Até Miriam teve dificuldade quando o mar se fechou. Imagina ela tremendo, enfiando a mão num pandeiro, catando uma mão na sacola, pegando um pandeiro, tirando uma nota musical na perna, com a boca tremendo e dizendo: ei, Israel, só o Senhor é Deus. Eu assisti um milagre fantástico uma vez em Angola, alguns anos atrás, quando eu pregava lá. Deus puxou a minha orelha. Era a primeira vez que eu saía do país, e eu cheguei em outro país. Eu disse: vou ensinar esse pessoal aqui a ser pentecostal. Meu Deus, não prestou, porque os angolanos eram 10 vezes mais pentecostais do que eu. E eu cheguei lá, segurei, eu cheguei lá e falei assim: vou ensinar esse pessoal a ser crente. Que jeito?
num culto lá do lado de Macoluço, numa igreja muito simplória, sem forro em cima, um monte de gente sentada e um grupo de irmãs que foram cantar. Não tinha instrumento, não tinha batuque, não tinha bateria. O instrumento era a voz delas, mas elas faziam uma melodia tão grande, e elas faziam som com as palmas e com os pés. Conforme elas batiam as palmas e os pés, ia subindo um arrepio no corpo da gente. Subiu um poeirão naquele dia, mas o jeito que a poeira subiu, a glória do céu desceu. Nesse dia, eu vi um paralítico num canto, com a perna dobrada para trás. Ele orava e dizia: Deus, eu queria ter pernas para poder dançar com elas. Deus atendeu o pedido dele. Ninguém orou por ele. Quando a perna dele endireitou e ele ficou em pé, quando ele ficou em pé e disse: estou andando, a igreja toda caiu no chão. Isto é um milagre que aterroriza. No capítulo 1 de Atos, Jesus está ali vivo. Só que quem está olhando para ele, está lembrando dele 43 dias antes daquele dia. Lembra o que aconteceu 43 dias antes disso? Eles viram ele pendurado no alto de uma cruz. O corpo dele está destruído por causa das chibatadas do chicote chamado azorrague. Ele tem mais de 400 cortes da testa, do rosto, no olho, no pescoço, no peito. Parte da sua costela pode ser vista, porque ele tomou uma quarentena de açoites menos uma, foi 39 chibatadas. Só que cada chibatada tinha 12 tiras de couro. Mais de 400 cortes no corpo. Eles olharam para ele 43 dias antes e sentiram nojo dele. Isaías gritou isso: não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Mas 43 dias depois, ele está lá no pé do monte. O semblante está bonito, o cabelo está voando pelo meio dos ombros, os olhos dele estão brilhantes. A única coisa que faz ele saber que era ele é uma feridinha que ele deixou nas mãos e não deixou a ferida sarar, para todo mundo saber que era ele. Ele mexia com a mão, todo mundo olhava para a mão dele. O povo se acotovelando dizendo assim: é ele, foi ele que foi furado na mão, foi ele que foi furado nos pés. Ele não está mais morto, ele ressuscitou. Se você estivesse lá, você ficaria igual a eles. Eu depois pedi perdão a Deus. Falei: Senhor, eu entendo porque eles não conseguiram perguntar nada. Eles não estavam com a cabeça mais ligada em lugar nenhum. Os discípulos estavam apavorados, porque a glória do Deus vivo estava ali encarnada. Eu não sei você, mas o meu corpo já está arrepiado aqui dentro. Eu sinto ele aqui dentro. Os pés dele estão aqui no meio, caminhando entre nós. A face dele não está aqui dentro. A face dele está diante dos serafins. E os serafins estão cantando nessa noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lisboa está ficando cheia da sua glória. Vai haver um rebuliço nesse lugar daqui a alguns momentos, mas isso só para aquele que é sensível. Tem algum pentecostal aí? Solta um berro de glória a Deus essa noite, por favor. Ei, caralamanasura na raia. O que eu vou falar nessa noite é uma aula de mestrado em teologia avançado, como foi o culto de ontem. Eu sempre fui muito curioso, e tem coisas que Deus revela àquele que busca. Eu quero falar sobre o corpo dele. Eu quero falar sobre o corpo ressuscitado dele. Por quê, pastor? Porque muita gente confunde o corpo de Jesus, dizendo que o corpo dele estava glorificado. E não estava glorificado. O corpo dele só estava ressuscitado. Lembra da abertura do túmulo? Lembra de Maria saindo desesperada no meio do jardim, gritando: horteleiro, jardineiro, onde você colocou o corpo do meu Senhor? E de repente Jesus vira para ela e diz assim: Maria. E quando ela ouve a voz dele, ela diz: Rabi, Raboni és tu. E ele diz: sou eu, Maria. E Maria sai correndo para colocar a mão nele. Quando ela vai colocar a mão nele, ele se afasta e diz: não me toques, não me toques. E ela: por que não te tocar, Senhor? Ele diz: porque eu ainda não fui glorificado. Eu só fui ressuscitado. Repita essas duas palavras comigo: ressuscitado, glorificado. De novo a primeira. A segunda, olhe para alguém do seu lado e diga: não confunda o corpo ressuscitado com o corpo glorificado.
Pergunte por quê, pastor? Aperta o cinto aí, nós vamos decolar e eu vou te explicar o porquê. O corpo ressuscitado de Jesus Cristo, a primícia dos ressuscitados dos mortos, diz a palavra, tem para essa igreja aqui presente um hálito de esperança, tem um hálito de presença, e tem uma força de milagre. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como Ele foi, nós seremos. Assim como Ele é hoje, um dia seremos nós também. Quem já leu em Apocalipse a seguinte palavra: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Acotovela o seu irmão, mas a cotovela até dá um pulo, porque tem gente dormindo aqui. Diga para o que está encostado na parede também, faz favor. Diga para o seu irmão: por quê? Bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. Grita para mim, diga: por quê, pastor? Vou falar não, ninguém pergunta direito. Agora melhorou. Porque há um mistério para aqueles que servem a Deus nesta vida aqui miserável, que suportam a cruz, que suportam as calúnias, que suportam as pancadas e as pedradas, e não negam Jesus por nada. Existe um presente esperando aqueles que, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, nem que seja se arrastando, ele levanta a pontinha do dedo e diz assim: eu estou aqui, Jesus, fraco, mas eu estou aqui, Senhor. Há um presente dos céus para aqueles que permanecerem fiéis até a morte. Tem alguns aqui que não vão morrer, porque vão viver para ouvir o toque da trombeta e ser arrebatados. Mas tem alguns que vão passar desta vida para outra, como alguns dos nossos já se foram. Esses que se foram, e nós os que estamos vivos, temos uma promessa. Ouve a promessa aí, veio da boca de um baixinho, que quando chegou na igreja que ele plantou em Tessalônica, pegou uns crentes muito atrevidos, com perguntas doidas, e um dos crentes perguntou: pastor Paulo, como é que é essa história de quem morreu? Nós servimos a Cristo aqui, temos esperança. E depois, os que morreram, o que virou com eles? Paulo pede um minuto, ele vai orar e Deus revela. E Paulo volta para a igreja de Tessalônica, marca um culto e prega a mensagem do arrebatamento da igreja. E ele diz assim: Deus me revelou, vai acontecer assim, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. É lindo esse versículo, não é? Mas vamos explicar ele palavra por palavra. Dada a palavra de ordem. Qual é a palavra? Dada o quê? Repita. Repita aquilo que eu disse. Dada a palavra de ordem. O que é isso, pastor? A palavra de ordem é dada pela boca do Pai. Deus está sentado num trono, olhando para uma figueira. Essa figueira, para Deus, é como um relógio. Os ponteiros da figueira são seus frutos. Quando os seus frutos estiverem tenros, o Senhor Deus vai dar a palavra de ordem para o seu filho que está à sua direita, dizendo: filho, levanta, porque já está ficando pronta a minha figueira. Os frutos já estão prontos para serem colhidos. A figueira de Deus na terra é Israel. E aqueles que acompanham o conflito árabe-israelense sabem do que eu estou falando. As coisas estão se afunilando lá para aquele Oriente Médio. Ninguém mais está se suportando. Qualquer dia desse, aquele lugar vai explodir. Mas antes que isso aconteça, a igreja que aqui agora está reunida vai sumir desse mundo aqui. Vamos atravessar esses céus e vamos estar com Deus. Eu sinto que a bala da explosão atômica já está na agulha da arma do Espírito de Deus. Qualquer dia desse, os céus e a terra que agora existem não mais existirão. Foi Pedro quem disse isso, que todos os elementos dessa terra ardendo em fogo se desfarão. Não fique atormentado, nem fique com medo. Vai acontecer uma iminente guerra nessa terra. Armas atômicas vão explodir, sim senhoras e sim senhores. Mais de 153 sinais predizem com exatidão bíblica e histórica a história de uma igreja que está sofrendo demais há 2000 anos atrás, desde 2000 anos atrás, e ela não pode permanecer aqui quando este conflito acontecer. Fique tranquilo, não tenha medo, não tenha temor. Antes de tudo acontecer, você será chamado para comparecer diante daquele que te chamou e salvou por você no alto de uma cruz. Alguém ainda acredita em arrebatamento de igreja aqui?
Então desce essa mão direita no ombro de alguém do seu lado e chacoalha o irmão até ele ficar irritado. Irrita ele. Tira ele do lugar, por favor. Diga: Deus te trouxe aqui só para saber como é que você está. Diga: a trombeta vai tocar. Limpa o seu ouvido. Precisamos ouvir o toque da trombeta. Dada a palavra de ordem, o pai se ajeitando, dizendo: filho, Israel já cumpriu tudo que cumpriu. É o filho se levantando, indo para uma sala e colocando roupas nupciais. E o que eu vou lhe contar agora é um pensamento meu. Eu creio que Jesus não está sentado no trono agora. Eu creio que ele já está de frente de um espelho, vestindo a roupa de gala, a roupa do casamento. Enquanto o filho está se ajeitando, num canto do céu tem um arcanjo com uma trombeta dourada, com um pano, dando os últimos retoques, tomando as notas musicais, vendo se a trombeta está afinada. Vou lhe contar um segredo que talvez nunca te contaram. Todo salvo tem as notas musicais do céu guardadas dentro dele. O ouvido do crente é afinado no diapasão do Espírito Santo. Quando a trombeta tocar, não é qualquer crente que vai ouvir. Não é a carteirinha da igreja que vai te dar o direito de ouvir. Não é por você ser carismático, pentecostal, neopentecostal, tradicional, ou um cubo de gelo que vai te dar ou não a diferença para ir para lá. O que vai atrair o toque da trombeta no seu ouvido é o desejo de ir para lá e a santidade que você vive aqui. As suas vestes não podem estar manchadas. As suas vestes precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Dada a palavra de ordem da boca do Pai, o mesmo Senhor, pergunte a mim: qual, pastor? Aquele que o anjo disse em Atos 1, o mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo que qualquer dia desse vai voltar. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor que subiu vai descer. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu primeiro com alarido. Vai descer com o quê? Respira fundo. Alarido é um grito estrondoso e forte. Quando Jesus se levantar do trono e para vir buscar a sua igreja, ele vai dar um grito. Esse grito não será ouvido pela igreja, porque a voz do noivo não virá com um brado de angústia nem dor para os nossos ouvidos. É dia de festa para a noiva não vai ouvir esse grito, esse alarido. Quem vai ouvir esse grito é Israel. Israel vai ouvir o grito da boca de Cristo. Todo judeu, nascido de mãe judia, onde estiver no planeta Terra, vai ouvir e vai tremer, porque vai saber que é a voz do Messias, que eles deveriam ter esperado e não esperaram. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. A voz do arcanjo vai tocar na trombeta. Quando ele disparar o toque da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Não vou explicar direito. Os que morreram antes de nós, em Cristo, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus pastores, seus filhos, eles ouvirão o toque da trombeta junto conosco. E vai haver um tumulto cósmico nesse mundo. Pergunte por quê? Alguns dos nossos não estão mais dentro da tumba. Os ossos já foram consumidos pelo tempo, a carne foi devorada. Os que morreram dentro do navio Titanic, só sabe Deus onde é que estão os seus átomos espalhados dentro das bocas e das barrigas dos peixes. Os que viraram comida dentro do Coliseu Romano, nas bocas dos leões. O comunismo que matou quase 50 milhões de crentes como eu e você. O padre Torquemada que matou 10 mil valdenses com uma espadinha na mão, com uma adaga fincada no peito e dizimou o corpo dos nossos crentes. Não me interessa onde é que está o corpo deles. A Bíblia diz, e quando Deus fala, a ordem dada tem que ser executada. Os mortos ressuscitarão. Vai haver uma convulsão nas águas, vai haver um sopro nos ventos, vai haver um reboliço na terra. As placas tectônicas do planeta Terra inteira vão se mover, porque os corpos dos santos vão ressuscitar. Eu vou repetir: os mortos em Cristo vão ressuscitar. Enquanto os mortos estão ressuscitando, eu e você num culto em casa, dormindo, tomando banho, não sei como estaremos. Por um momento sentiremos um gozo. Sentiremos um gozo jamais visto no mundo. Quem nunca falou em língua, se segure, nesse dia você vai falar.
a presença do Espírito Santo vai ser tão forte que todo crente subirá cantando um novo cântico. Repito, todo crente subirá falando em línguas estranhas, porque o gozo será muito grande. Só haverá um pequeno problema, pergunte qual? Não vai dar tempo de despedir, porque essa primeira fase da vinda dele é um mistério, é um segredo. A Bíblia diz que assim como o ladrão da noite vem, ele virá. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão deitados em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão no alto de uma moinha, um será tomado e o outro será deixado. Esse rapto, esse arrebatamento da igreja, esse mistério, a Bíblia diz a velocidade dele, num abrir e piscar de olhos. A ciência conseguiu ver quanto tempo leva para os nossos olhos abrirem e fecharem. 7 milésimos de um segundo. Vai acontecer um reboliço nesse planeta. Os mortos estão saindo das suas tumbas, estão vindo do meio do mar, estão vindo do meio do fogo, das entranhas da terra, do meio das montanhas. Alguns viraram humus, esterco das árvores, vão sair de dentro deles. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Enquanto somos arrastados ao alto dos céus, esse planeta entra numa miséria. Carros desgovernados começam a se chocar na ponte Vasco da Gama. Carros desgovernados, ônibus, autocarro, carrinhas começam a se despedaçar por esse mundo inteiro. Aviões sem piloto, sem copiloto, porque até hoje não inventaram um equipamento altamente tecnológico que dê vida ao avião. O avião, por mais tecnologia que ele tenha, ele precisa de 100% do homem para ser levantado, e 100% da atitude do homem para aterrissar. Não dá para fazer isso com equipamentos ainda. Então, se isso acontecer por esses dias, aviões ficarão desgovernados, porque eu conheço pilotos evangélicos, conheço copilotos evangélicos. Vai haver um inferno nesse mundo. Não bastasse os acidentes, as placas tectônicas do mundo se removerem, os oceanos levantando os seus maremotos, os hospitais vão entrar em desespero. Pergunte por quê? Maternidades, mães estão se esgoelando. O médico acabou de marcar a cesárea. Quando abriu a barriga da mãe, não tem bebê. Vão correr para os berçários, e quando chegarem nos berçários, só vão ver as toquinhas cor-de-rosas, azuis e amarelas. Os bebês não estarão mais lá. As pessoas vão pensar que houve um ataque alienígena, vão pensar que as pessoas foram abduzidas desse planeta, e ninguém foi abduzido. É a igreja que não aguenta mais sofrer nesse mundo, é o crente que não aguenta mais ser saco de pancada, é a gente que não aguenta mais ser chamado de fanático. Deixem as pessoas nos perseguirem. Hoje chamam a polícia para nós quando o barulho é grande. Vai chegar um dia que eles vão sentir falta do nosso grito, falta do nosso barulho, falta do nosso louvor. Um inferno na terra. Pergunte por quê? Pessoas assistindo os canais de televisão. No Brasil, a Rede Globo, Rede Record, SBT, a CNN, outros canais de muita potência no mundo, pessoas assistindo todos os programas interrompidos e jornalistas entrando. O plantão do jornal tal informa: houve um estrondo no planeta Terra. Pensamos que fomos atravessados por alienígenas. Desapareceram milhares e milhares de pessoas. Detalhe, todas elas tinham uma marca de serem crentes fanáticos, que iam para a igreja, davam dízimo para pastor, que gritavam, pulavam, cantavam, não bebiam, não fumavam, não se prostituíam, não adulteravam. Eram pessoas que nós pensávamos que eram loucos de pedra. Eles desapareceram. As igrejas ficarão possuídas, cheias. Vão entrar por essa porta, pastora, vão espancar a porta até abrir. Vão chegar aqui, vão encontrar os bancos, o púlpito, a velha Bíblia em cima do púlpito, os instrumentos. Alguns músicos vão vir para tocar nesse dia. Alguns que pregavam vão vir aqui para tentar pregar, mas o pastor da igreja não vai estar. Muitos dos que estão aqui não estarão. Tomara que não aconteça aqui o que a Bíblia diz literalmente. Se são 2, um é tomado e outro deixado, isso dá uma média de 50%. Se isso acontecesse agora, possivelmente somente a metade dessa igreja sairia daqui. Por quê, pastor? Porque a maioria dos crentes do século 21 são donos do seu próprio nariz, não respeitam pastor, não respeitam a Bíblia, não respeitam a palavra, querem viver do jeito que querem, levam a vida lá, vão ter, atacam pastores, maldizem pastores. Você pode me perseguir hoje, pode sair dessa igreja e ir para outra agora, mas naquele dia vai sentir falta do grito desse pastor rouco. Jesus está voltando nesta terra, igreja. Oh,
É lindo pregar sobre o arrebatamento da igreja, porque eu estou vendo gente aqui orando a oração do Espírito Santo. Sabe qual é a oração do Espírito Santo? Não é essa que você vive fazendo nesses últimos anos. Porque você entra na igreja e só sabe pedir: me dá um carro, me dá uma casa, me dá um namorado, me dá meu documento, me dá. Você transformou Deus em um empregado. A oração da igreja do Novo Testamento era outra. Ela aprendeu a orar com o Espírito Santo. E a oração do Espírito Santo é assim: Maranatá, Maranatá, Maranata, Maranata, que significa ora vem, ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Tem 500 pessoas olhando para cima no monte. Tem um homem sumido no meio das nuvens. Quando ele desaparece no meio das nuvens, 2 homens de branco, os 2 anjos que apareceram para Maria lá na tumba, vêm aqui. Eles não terminaram a função deles. Eles começam a bater no ombro um do outro e começam a dizer: ei, varão Galileu, o que é que você está olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi, do jeito que ele foi, ele vai voltar. Ele levou para o céu um corpo ressuscitado, não glorificado. Qual é o corpo que ele levou? Pergunte: que corpo é esse, pastor? Um corpo que tem carne e osso, mas não tem sangue. Eu disse que era mestrado em teologia. O corpo de Jesus ressuscitado tinha carne, tinha osso, mas não tinha sangue. Pergunte por quê? Ele não toma de volta aquilo que ele dá. No alto da cruz, quando furaram o lado direito dele, saiu a última gota de sangue e água. Ele estava dizendo: todo o meu sangue eu deixo na terra para lavar a minha igreja, para purificar a minha igreja. O sangue é a vida do corpo. Mas o sangue só é a vida do corpo quando o corpo está ligado a esse mundo. O corpo ressuscitado, ele transcende, ele não precisa mais de sangue. Ele continua tendo matéria, mas não precisa mais de sangue. A matéria que ele tem, carne e osso, também não é dada a tempo e a espaço. Pergunte por quê? O Jesus que saiu da tumba entrou dentro da sala onde os discípulos estavam, sem abrir a porta e sem abrir a janela. Ele entrou, comeu peixe com eles, porque corpo precisa de proteína, carne precisa de carne. Ele comeu peixe com eles, e na hora de sair não abriu a porta, ele atravessou a parede de novo. Esse corpo não precisa caminhar. É por isso que um belo dia, centenas de quilômetros longe de Jerusalém, ele aparece numa bifurcação de uma estrada e tem 2 homens falando da morte dele no caminho de Emaús. E ele questiona, e ele fala: você por acaso é estrangeiro? Não ouviu falar do profeta Jesus que foi morto? E ele: não, conte a história. E quando eles estão pregando para Jesus, chega no momento da estrada que Jesus disse: eu tenho que ir embora. E eles falam: fica conosco hoje. Quando Jesus senta com eles na mesa, era costume naquela época lavar o pé do viajante e repartir, colocar o pão na mão do viajante para o viajante dar graças. Mas todo judeu dava graças assim: graças te damos, ó grande Elohim. E partiu o pão, porque Elohim é Deus. Mas esse viajante, quando pega o pão, todo mundo de cabeça baixa e olhos fechados, ele pega o pão, parte e diz assim: graças te dou, ó Pai. Quando ele fala Pai, todos na mesa abrem o olho, porque isso era uma vergonha. Isso era quase que uma blasfêmia. Ninguém chamava Deus de Pai até aquele momento. Quando eles abrem o olho, o pão está partido, caído na mesa. E Jesus não está mais lá. Um olha para o outro com o olho lacrimejando e diz: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava com a gente? Seu coração não queimava? Só pode ser ele. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele esteve aqui, mas desapareceu. O corpo de carne e osso de Jesus não era dado a espaço, tempo, nem dado a limitação física. Ele atravessa a parede, ele come peixe, mas ele aparece daqui, desaparece daqui e aparece do outro lado. Esse corpo dele voa
porque ali no solapé do monte ele começa a flutuar. Mas é um corpo de carne e é glorificado o corpo? O corpo é o quê? Não ouvi? Pergunte por quê, pastor? Quando ele desaparece dali, ele aparece na entrada do céu. Jesus arrastou um corpo de carne e osso para o céu, porque o homem estava proibido de entrar lá. Como Jesus cumpriu a lei, ele arrastou o corpo dele para o céu, para mostrar que o homem pode nascer na terra e ir morar no céu. Só que ele não foi entrando de qualquer maneira. Deixa eu te mostrar como ele entrou. Ele parou na entrada do portão do céu. Como assim, pastor? Ele arrastou um corpo de carne e osso, ficou na entrada do céu. Quando ele para na entrada do portão do céu, os anjos que guardam a área celestial vêm voando e correndo com espadas desembainhadas, pensando tratar de demônios, porque Satanás e os seus demônios estão proibidos de entrar no céu. Por isso Deus cercou o céu com a muralha e colocou um portão no meio. Para entrar no céu só se entra com autorização. Como os anjos viram que aquele homem que estava ali, eles não sabiam primeiro que era um homem, não sabiam que era o próprio Cristo, porque anjo não é onipresente nem onisciente. Os anjos lá em cima não sabiam o que estava acontecendo aqui na terra. Compreendem isso, igreja? Quando ele aparece na entrada do portão do céu, os anjos vêm para fazer a função deles. É para proibir a entrada, pensando que é um demônio. Mas quando eles olham para ele, eles percebem que a mão dele está furada. Quando veio a mão dele furada, os anjos que vieram para pará-lo, param, inclinam a cabeça e recitam o Salmo de número 24. Eles olham para dentro do céu e dizem assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que têm a chave do portão vêm voando pela cidade, chegam no meio do portão e começam a olhar pelas gretas do portão. Mas quem é esse Rei da Glória? Os anjos que estão aqui atrás, sentindo a presença dele, abrem as asas e começam a dizer: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. O portão se abre, e pela primeira vez, carne e osso entram dentro do céu. Quando a carne e o osso entram dentro do céu, Jesus cumpre a lei. Ele grita para o palácio: é possível ser homem e vir morar no céu. Quando ele atravessa o portão, aí o corpo ressuscitado é glorificado. Pergunte de que jeito? A lei já está cumprida. O cabelo castanho começa da raiz para trás a ficar branco. Os olhos castanhos começam a tomar cor de fogo, âmbar. A roupa feita na terra é transformada num linho do céu tecido pelos anjos. Um cinturão de ouro sai de trás das costas e corta o peito dele inteiro. Os pés começam a brilhar como um latão que saiu da fornalha e ele flutua. E ele abre a boca e grita: o rei voltou. Volte para cá. A igreja não terá um corpo glorificado. No arrebatamento, nós vamos subir num corpo ressuscitado. Qual é o nosso corpo? Com o corpo ressuscitado, nos encontraremos nos ares. Vai ser tudo muito rápido. Você está aqui, abriu e fechou o olho, você só vai ver tudo ficando pequenininho e você voando lá para cima. Você vai abrir o olho de novo e você já vai aparecer sentado em uma mesa. A Bíblia diz o tamanho da mesa. Quem tiver uma fita métrica que meça, ela começa no Oriente e termina no Ocidente. Sentado ao redor dessa mesa está todos os salvos, todos vestindo roupas nupciais, porque a noiva agora vai ser esposa. Nossa festa vai durar 7 anos, porque assim como o casamento do judeu demora 7 dias, a nossa festa demorará 7 anos. Aqui embaixo o anticristo está fazendo uma desgraça, lá em cima nós estamos com o verdadeiro Cristo, vivendo a graça.
Coisas lindas vão acontecer lá. Pergunte o que, pastor? Não, você não mostrou interesse, eu não vou falar não. Mais ou menos, ainda não me convenceu. Sentado aqui do meu lado ou do seu lado, eu não sei se você vai estar sentado aqui no Ocidente ou no Oriente. Você vai passar 7 anos comendo, sem engordar nenhum quilinho. Não vai ter uma celulite. Vai dando glória, solta a glória, solta a glória. Vai comer à vontade, vai lamber os dedos, vai comer do bom e do melhor. Agora vem a parte mais bonita, pergunte qual é, pastor? O garçom. O garçom não vai usar gravata borboleta nem bandeja. Nem vai dizer, está servido, senhor? Está servido, senhora? Não, o garçom é o noivo. Jesus do seu lado dizendo, minha noiva está satisfeita. Ih, pastor, vai demorar demais, uai. Se eu estiver no Oriente, ele estiver no Ocidente. Calma, agora o corpo dele é glorificado. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui e ele está me servindo. Você está lá do outro lado e ele está te servindo. Você está de cá e ele está te servindo. Quem crê nessa história santa, solta um grito de... Te cantorou vanais, tui daralabás. Ramando e calabassúria. Pastor, nós nunca seremos glorificados? Não. Nós permaneceremos com um corpo ressuscitado. Pastor, e o que é que vai dar vida para o nosso corpo? O que é que vai ter nessa mesa para a gente comer? Aquilo que foi feito para o homem comer desde o Éden, ele nunca provou. O fruto da árvore da vida. Lembra da árvore da vida estabelecida no Éden? Ela foi transportada para o céu. O Apocalipse diz que ela dá 12 frutos por ano. Vamos comer uma vez por mês. A Bíblia diz que as suas folhas são saúde para todas as nações. É o fruto da árvore da vida que vai dar vigor ao nosso corpo. Só que o nosso corpo é o corpo da primeira? Da primeira? A cotovela, irmão, diz, ei, você vai encarar essa? Vai fazer parte da primeira ou não? Olhe para mim. 7 anos comendo. Quando terminar a nossa festa, o nosso rei vai ficar em pé. Vai parar a festa e vai dizer assim, minha noiva, eu preciso ir à terra resgatar o meu Israel. Enquanto estamos em festa lá, o mundo está num pé de guerra aqui. Todas as TVs do mundo estão alienadas, estão alinhadas lá no vale de Jezreel, em Israel. Também conhecido como Vale do Armagedon. Todos os países do mundo voltados contra a nação de Israel. Porque o anticristo que mostrou prodígios e sinais, alienado à besta, ao falso profeta, vão fazer as pessoas entenderem que ele é Deus. E como Deus ele tem que ser adorado. Mas ele não quer ser adorado em Aparecida do Norte no Brasil, nem em Fátima em Portugal. Ele quer ser adorado em Jerusalém. Só que para colocar a imagem dele dentro do templo, mesmo o pior de todos os judeus, vai ser obrigado a recuar. Não vão aceitar, porque Israel, desde quando eles estiveram presos dentro do cativeiro babilônico, eles foram curados como nação da idolatria. Eles não vão aceitar. Quando Israel não aceitar a imagem do anticristo lá dentro do seu santuário, o anticristo vai pegar todas as nações do mundo aliadas, vão pegar todo o armamento potente, vão voar para cima da terra santa. O vale de Israel vai estar tomado de todos os tipos de soldados, de todas as cores de pele. Os aliados a Israel serão os desviados, que nesse momento ainda estiverem vivos, que vão ser muito poucos. Porque todos os desviados tiveram que pagar com seu sangue o direito de entrar no céu, ou viverão eternamente com Satanás dentro de um lago de fogo. Os que aceitaram o sinal da besta na mão direita e na testa. Todo mundo está filmando Israel. Todo mundo espera que Israel vai ser dizimado. O noivo se levanta na mesa e diz, minha noiva, vamos lá. A mesa desaparece. E aparece na nossa frente milhares de cavalos. Milhares de cavalos. Vamos pela primeira vez alguns, e outros vão voltar a ser crianças. Vamos sentar no lombo de um cavalo lindo. O cavalo dele é maior do que o nosso. E nós vamos ver quando ele subir em cima do cavalo. Porque quando ele sobe em cima do cavalo, o manto de vitória dele, que cobre, mostra umas palavras que na hora a gente pode nem entender o que está escrito, mas depois a gente vai entender o significado.
Quando ele dá a palavra de ordem, nós vamos voando pelo céu. Quem teve a visão foi Enoque, o sétimo depois de Adão. Está escrito em Judas, do lado do Apocalipse, já leu? Enoque disse: eis que eu vejo o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Não é milhares de anjos, são santos. Já tem muito tempo que Enoque viu a minha fotografia lá, e a sua está do lado da minha lá. Eu quero te encontrar e falar assim: não falei que era desse jeito que ia acontecer? Quando a gente vier, eu vou vir com a gana, pastor Samuel, uma vontade de catar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Eu quero quebrar o pescoço da Maria Padilha, da Maria Mulambo. Eu quero arrancar a cabeça da Pombagira. Quando a gente chegar nessa terra, estaremos voando no céu. Todas as câmeras filmando Israel. De repente alguém começa a bater no ombro do cinegrafista. Cinegrafista, foca lá em cima. Não, eu tenho que focar aqui porque aqui é guerra. Não, foca, tem um negócio vindo lá em cima. Quando a primeira câmera vai, todas as outras vão atrás. E todos os repórteres começam a perguntar: estamos aqui, direto de Israel, estamos aqui aguardando a grande batalha que vai dizimar esse país. Mas de repente apareceu no céu um monte de coisa que ninguém entende o que é. Tem uma coisa, um objeto voador que ninguém nunca viu. Por favor, foca lá, o que é aquilo? Pessoas começam a gritar: será o Super-Homem? Outros estão dizendo: não, será que é o Exterminador do Futuro ou o Rambo? E alguém diz: não, está vindo cheio de cavalo. Olha lá, o líder deles, foca na coxa dele direita, porque tem um negócio escrito lá. As câmeras vão focar na coxa de Jesus, e no manto dele, está escrito na Bíblia, virá escrito assim, ó: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é que vai estar lá nessa peleja? Quem vai estar lá com o corpo ressuscitado pode soltar um brado de vitória. Ele vai parar em cima do Monte das Oliveiras. Ele vai olhar para sua noiva, ansiosa por guerrear, e ele vai dizer assim: minha noiva, hoje é o nosso casamento. Eu não deixo a minha noiva colocar a mão em nada, eu acabo com os inimigos. O anticristo vai fazer as pessoas pensarem que somos ETs. Vão fazer as pessoas pensarem que nós viemos de Marte, de outro lugar, e ele vai mandar destruir a gente. Quando eles apontarem todos os mísseis para cima da gente, o nosso noivo vai fazer só assim, ó. A Bíblia diz que ele destruirá os inimigos pelo sopro da sua boca. Quem crê nisso? O vale do Armagedon vai perecer com milhares de pessoas mortas. Terminamos isso. Israel se curva e diz: ó Messias, perdoa-nos por ter te matado. E o Senhor, como é bom em perdão, vai dizer: está tudo bem. É chegado o tempo do meu reino ser fincado na terra. Jesus implanta o reino de Deus na terra. Ele coloca o trono dele em Jerusalém. Agora vem a parte mais gostosa de todas. Pergunte qual é. Eu e você somos o que dele? Esposa. Se ele é rei, somos rainha. Se ele governa, nós também. Você não sabe, mas você pode estar sentado do lado do primeiro-ministro de Portugal. Não entendeu? Você pode estar sentado aí do lado do próximo presidente dos Estados Unidos. Não entendeu? A Bíblia diz que nós vamos reinar com ele. Todos os governantes do mundo vão ser deportados, depostos, e nós vamos governar o mundo. Não, eu vou explicar de novo, porque parece que não entendeu. Eu estou dizendo que esse irmão aí do seu lado, esse aí, analfa de pai, beta de mãe, esse que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, esse aí, ele pode ser o futuro presidente de Portugal. E ele vai dizer assim: eu fui aqui empossado pelo meu Cristo, porque eu sou reino e sacerdócio dele. Você pode estar sentado do lado de alguém que vai mandar nas Filipinas, em Nicarágua. Eu profetizo que eu não estou pregando para homens e mulheres comuns, eu estou pregando para reis e rainhas do meu Cristo. Quem toma posse da palavra solta um grito de glória. E aí, pastor? E aí? E aí que você está lá governando o Brasil e de repente você sente vontade de ir a Israel. Não precisa tomar avião, não precisa tomar ônibus. O seu corpo é o corpo da primeira ressurreição. É só abrir o olho e fechar e você já está lá.
Senhor, só me dá licença, agora eu tenho que voltar para o Brasil. E abrir o olho e fechar, você já está aqui. Pastor, parece um conto de carochinha. Parece, mas não é. É por isso que nós batalhamos como igreja. É por isso que nós lutamos pela fé. A minha única angústia é saber que tem muita gente aqui que nunca verá isso. O Senhor me disse hoje que eu pregaria para muitas pessoas que há muitos anos não tomam a Santa Ceia, que há muitos anos não frequentam uma igreja de verdade, esqueceram a simplicidade da fé, vivem falando da vida dos outros como se fosse dono da vida dos outros, emprestam a sua língua para Satanás, e só porque tem a carteirinha de membro de uma igreja acha que isso é o suficiente para ir para o céu. Vai acontecer um arrebatamento, e para estar com Ele, as suas vestes têm que estar lavadas no sangue do Cordeiro. Incline a cabeça. Eu estou ouvindo gemidos agora, gemido de moças que estão aqui dentro, mães que para esconder e burlar o seu pecado cometeram aborto, gente que desgraçou a vida do outro para poder se dar bem. Incline a sua cabeça. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente, não precisa me contar o seu erro nem o seu pecado, porque eu não sou juiz de homens. Mas se você tem coragem de dizer assim: pastor, eu preciso me acertar. Pastor, mas e as pessoas que vão me ver chegar aí? Nenhuma delas tem cicatriz na mão, amigo. Se alguém for te acusar, você pede para ver a mão delas. Se não tiver um furo feito no alto da cruz, ignore a pessoa. Pastor, mas vão falar de mim. Filho, falam de você quando você está em pé, quando você está... falam de você de qualquer jeito. Mas o Senhor me diz que a sua história com Ele não terminou ainda. Tem uma promessa em andamento. Ele te tirou do país de origem, te trouxe para cá para estagiar você. Não foi para que você se perdesse. Um homem só é grande diante de Deus quando ele faz isso, quando ele dobra o joelho na presença do Senhor. A igreja vai inclinar a cabeça e eu vou te dar uma chance. Sai do seu lugar e vem. E eu vou orar pela sua vida hoje. E o meu Deus vai perdoar os seus pecados. Vem chorando mesmo, filho. Aleluia. Oh, aleluia. Toda a igreja de pé. Só os que estão de joelhos permaneça. A igreja de pé. Você vai mesmo se esconder? Vai ter coragem de sair de um culto como esse e perder a chance de se acertar? Vai permanecer arrogante, em pé, olhando para a pessoa do seu lado como se nada estivesse acontecendo? Não diga que Deus não falou com você. Não saia falando que Deus não usa mais profetas para falar. Eu sinto um temor aqui dentro como há muito tempo eu não sentia na minha vida. Tem pessoas chorando aqui, pastor Samuel. Esse é o maior milagre que eu posso ver acontecer na igreja. A igreja inclina a cabeça. Será que tem alguém entre nós que não é evangélico ainda? Ao ouvir essas palavras da boca desse pregador, ficou assustado. Talvez você não entendeu nada do que eu falei, mas sentiu tudo o que eu falei, amigo. O
ser humano nasceu para ir para o céu, mas ele só vai para o céu quando ele entrega a vida a Jesus Cristo. Ah, pastor Marco, vocês crentes são arrogantes demais. Quem disse que Deus não está na minha vida? Não estou falando isso, amigo. Deus está na vida de todo mundo, do muçulmano, do espírita, do macumbeiro. Deus está na vida de todos, porque Ele é criador, Ele não é um irresponsável. Ele criou o homem e Ele fica com o homem. O problema é o lugar que Ele está na sua vida. A vida é um carro, e enquanto você não entregar a vida para Deus, Deus andará com você no banco do passageiro, porque quem dirige a vida é você. É você que acelera, é você que embreca, é você que vira para a esquerda ou para a direita quando acha que deve. Deus dá a opinião, mas você não respeita. Entregar a vida para Jesus significa parar o carro e trocar de lugar com Deus. Eu fiz isso e a minha vida mudou. A igreja vai inclinar a cabeça. Tem alguém que quer trocar de lugar? Tem alguém que quer que Deus entre na sua vida e mude a sua história? Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus como Salvador? Isso. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai te obrigar a nada. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente com nossos irmãos, como eles estão vindo, faça. Se não, coloque a mão no coração, amigo. Eu vou orar por você agora. Amém. O pastor está me dizendo, ele conhece mais as pessoas do que eu. Tem pessoas que estão de joelhos aqui na frente e elas não eram evangélicas, entregaram a vida para Jesus aqui. Pai, eu me ajoelho com eles, porque eu não sou melhor do que eles. Eu também preciso acertar minha vida, Pai. Eu sou ser humano. Eu erro todo dia. Tentando acertar, eu cometo besteiras. Se Paulo não teve vergonha de dizer, Pai, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele faz, quem sou eu? Um reles pregador do século 21. Eu me curvo diante da sua misericórdia e te peço o mesmo sangue que tu vais usar para lavar esses que estão de joelho. Lava-me a mim também. Perdoa os nossos pecados. Os que já têm o nome no livro da vida, Senhor, não deixa o nome sair. Os que estão te aceitando agora, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa os pecados, quebra as maldições e limpa os ouvidos, porque se a trombeta tocar agora, a gente vai sair daqui e vai morar no céu, Pai. Levante as duas mãos para o céu. Toda a igreja faça assim, ó. Era assim que estávamos antes de conhecermos Jesus. Ele já nos libertou, mas alguns foram libertos hoje. Quando Jesus entrou na nossa vida, aconteceu isso. Faz comigo, 1, 2, 3. Mão direita levantada ao céu. Diga: todos os demônios que tentaram tirar o meu direito de salvação, eu ordeno, para a palma da minha mão agora, fecha a mão. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, você e sua família serão salvos. 2, o céu é o nosso limite. 2,5, essa igreja vai crescer a 100 por 1, pastor. Satanás está derrotado. 3, joga no chão, pisa em cima. Mudou a minha vida. Agora eu quero que você abrace 10 pessoas e diga para elas: somos filhos de Deus. 10 pessoas, abrace elas, abrace elas. Diga: somos filhos de Deus.